Hoje eu quero te levar para conhecer uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul, chamada Humaitá. Localizada na região noroeste do estado, próxima de cidades como Três Passos e Criciúmal, Humaitá é aquele tipo de lugar onde o tempo parece passar mais devagar. Com uma população pequena, de cerca de poucos milhares de habitantes, a cidade carrega uma tranquilidade que é difícil de encontrar nos grandes centros. Aqui, a economia gira principalmente em torno da agricultura e da pecuária, com lavouras de soja, milho e trigo dominando a paisagem. É comum ver campos abertos, estradas de chão e aquele pôr do sol típico do interior que impressiona qualquer um. Mas o que realmente chama a atenção é o estilo de vida. Em Humaitá, todo mundo se conhece, as famílias são próximas e a simplicidade faz parte do dia a dia. A cultura gaúcha também está muito presente, seja no chimarrão compartilhado, nos bailes ou nas tradições mantidas pelos CTGs. A cidade também carrega forte influência de descendentes europeus, principalmente alemães e italianos, algo que se reflete nos costumes e na forma de viver. E talvez seja exatamente isso que torna Humaitá tão especial. Um lugar simples, mas cheio de história, tradição e tranquilidade. Perfeito para quem busca paz, conexão com a natureza e uma vida mais leve. Agora, eu estou sobrevoando um dos lugares mais importantes da minha vida, a Igreja Santa Cecília. Não é só uma igreja, é um lugar cheio de histórias. Foi aqui que eu fiz minha catequese, onde vivi momentos que marcaram minha infância, onde recebi minha primeira Eucaristia e também a minha crisma. Cada detalhe desse lugar carrega uma lembrança. Cada canto guarda um pedaço da minha história. E talvez o mais especial de tudo, foi aqui que meus pais se casaram. Um lugar que não representa apenas fé, mas também família, raízes e amor. Ver essa igreja de cima agora é como revisitar o passado, lembrar de tudo o que vivi e perceber o quanto esse lugar faz parte de quem eu sou. Humaitá pode ser uma cidade pequena, mas lugares como esse tornam ela gigante dentro da gente. E logo aqui ao lado está a Praça Getúlio Vargas, um lugar simples, mas que para mim significa muito. Foi aqui que a gente passava horas brincando, jogando bola, brincando de taco, andando de bicicleta sem se preocupar com o tempo. Era ali que os dias pareciam não ter fim, onde a infância acontecia de verdade, sem pressa, sem preocupação, só vivendo o momento. Cada canto dessa praça guarda risadas, amizades e histórias que ficaram para sempre. Ver tudo isso agora, de cima, é como voltar no tempo. Lembrar de quem a gente era e de como esses momentos simples foram, na verdade, os mais importantes. Mas foi nessa época também que veio o meu primeiro emprego. Eu trabalhava como jornaleiro, entregando o jornal Correio do Povo, pela livraria do Luciano. De casa em casa, todos os dias. Era cedo, muitas vezes com frio, mas ali eu estava, aprendendo, crescendo, dando meus primeiros passos na vida. E o mais incrível é que mesmo depois de mais de 30 anos, eu ainda lembro direitinho cada rota de entrega, cada rua, cada casa, como se fosse ontem. Porque não são só lembranças, são pedaços da nossa história. E são esses momentos simples que a gente leva para a vida inteira. A livraria ainda existe até hoje, como se o tempo tivesse passado, mas uma parte daquela história continuasse ali, viva. Porque no fim, não são só lugares, são pedaços da nossa vida que permanecem. Agora, sobrevoando a Avenida Getúlio Vargas, a gente não está vendo apenas uma rua, mas uma parte importante da história de Humaitá. Assim como em muitas cidades do interior, avenidas como essa nasceram junto com o crescimento da cidade. No começo, eram caminhos mais simples, por onde passavam moradores, carroças e, aos poucos, os primeiros comércios foram surgindo. Com o tempo, a Avenida Getúlio Vargas se tornou uma das principais vias da cidade. Um ponto de encontro, onde tudo acontece. É ali que a vida urbana de Humaitá se concentra, com lojas,
serviços e o movimento do dia a dia. O nome da avenida, uma homenagem a Getúlio Vargas, carrega também um pedaço da história do Brasil. E assim, entre passado e presente, a avenida foi crescendo junto com a cidade, mudando, evoluindo, mas sem perder sua essência. E para quem viveu tudo isso, cada trecho dessa avenida não conta só a história de Humaitá, conta também a nossa própria história. E bem no centro da imagem, dá para ver o campo de futebol da Associação de Esportes de Humaitá. É uma entidade com mais de 45 anos de atuação. Fundada em 2 de agosto de 1978, a associação foca em atividades esportivas e sociais, celebrando 50 anos com eventos especiais em março de 2026, incluindo futebol e bocha. E essa rua aqui foi onde eu vivi a maior parte da minha infância. Cada pedaço dela guarda uma lembrança, uma fase, um momento da minha vida. E bem ali, desse lado do mato, existia um potreiro. Era lá que a gente jogava bola, sem campo marcado, sem regra, só a vontade de brincar. Era poeira, era correria, era risada, era infância de verdade. Hoje talvez muita coisa tenha mudado, mas na minha memória, aquele lugar continua do mesmo jeito. Porque não era só um potreiro, era o nosso campo, o nosso mundo. E ali, bem ali, era a minha casa. A casa que o meu pai construiu, praticamente sozinho. Cada parede, cada detalhe carrega o esforço, o suor e a dedicação dele. E eu lembro como se fosse ontem. Na época da construção, a gente morava ali perto. Minha mãe preparava o lanche e eu saía correndo para levar para ele. Era simples, mas era tudo. Momentos pequenos, que hoje se tornaram gigantes dentro da memória. Ver esse lugar agora, de cima, é mais do que lembrar de uma casa. É lembrar de uma fase da vida,
de uma família unida, de um pai construindo muito mais do que paredes, construindo um lar. E talvez seja isso que mais toca, porque no fim, não é sobre o lugar, é sobre tudo que a gente viveu ali. E mais uma vez, sobrevoando a praça, vocês conseguem ver aquelas crianças brincando ali? São meus filhos. E é impossível não olhar essa cena e lembrar de tudo que eu vivi aqui. Do mesmo jeito que um dia fui eu, correndo, brincando, vivendo minha infância, hoje são eles. E agora eu estou aqui, com a minha família, no mesmo lugar onde tantas histórias começaram. É como se o tempo tivesse passado, mas ao mesmo tempo continuasse. Porque a vida é assim. A gente cresce, segue caminhos, mas algumas coisas sempre nos trazem de volta para onde tudo começou. E hoje, estar aqui, com eles, faz tudo ter ainda mais sentido. E esse prédio que aparece agora é o Colégio Maria Cristina. Foi aqui que eu estudei, onde passei uma parte importante da minha vida, aprendendo, crescendo e construindo quem eu sou hoje. Entre salas de aula, recreios e momentos simples, foram anos que deixaram marcas. Amizades, histórias, lembranças que ficam para sempre. Cada canto desse colégio guarda um pedaço da minha trajetória. E ver ele agora, de cima, é como revisitar tudo aquilo e perceber o quanto esse lugar fez parte da minha vida.
Olhem essa imagem, do interior do município. É simplesmente incrível, sensacional. Campos que se estendem até onde a vista alcança. O verde tomando conta da paisagem. E aquela paz que só o interior consegue transmitir. É nesse cenário que a vida acontece, de forma simples, mas verdadeira, onde o tempo parece desacelerar e a gente consegue enxergar o que realmente importa. O Humaitá é isso. Não é só uma cidade, é um lugar de conexão com a natureza, com as raízes e com a própria essência. Uma beleza que não precisa de muito, porque já é perfeita do jeito que é. E eu vou ficando por aqui. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curte imagens aéreas, voos de drone e esse tipo de conteúdo mais tranquilo e cheio de significado, já deixa o like e se inscreve no canal. Esse vídeo foi um pouco diferente, porque além de mostrar a minha cidade natal, eu também compartilhei um pedaço da minha história. E pode ter certeza, vem muito mais voos por aí. Muito mais lugares, muitas histórias e muitos momentos para a gente viver junto. Então se inscreve e vem comigo nessa jornada.